Olá, professor Bujac. Boa noite, Pai do Senhor. E tô aqui, atrasado, mas tô. E nessa noite eu quero agradecer, a Deus a oportunidade que está me concedendo de estar compartilhando esse momento com o Senhor, de estar, o Senhor professor, de poder estar compartilhando desse momento tão oportuno, de estar aprendendo um pouco mais sobre o Evangelho de Cristo. Amém? E eu consigo, nessa noite, trazer a palavra que se encontra lá em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17, a viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda circunvizinhança. Amém? O título dessa palavra é Não Chores. A ideia central que eu consigo subtrair dessa palavra, dessa mensagem, é quando o povo fala que um grande profeta surgiu no meio deles. E eu consigo dividir essa palavra em três tópicos, em três momentos. É quando o Senhor Jesus vê, quando o Senhor Jesus se compadece e quando o Senhor Jesus toca naquele jovem que já havia morrido. A gente sabe que a questão da viúva na Bíblia, nos relatos bíblicos, é uma questão muito delicada, é uma questão que tem que ser tratada de forma diferente. E aqui a gente nos depara com uma história que fala que ela era, além de viúva, mãe de um único filho, ou seja, já não havia mais nada na vida dessa senhora, a não ser a própria vida. Mas ela não tinha motivação alguma para continuar tendo alegria em sua vida. E aí, momentos antes, Jesus vem, Lucas 6, Jesus vem juntamente com seus discípulos, ele vem montando o seu time, montando uma comitiva, e ele vem divulgando o Evangelho. Ele vem juntamente com seus discípulos trazendo o alívio, trazendo a palavra, trazendo a esperança, trazendo a vida. E pouco antes, o servo de um centurião estava doente, e com simples palavras este homem se cura, este homem tem a sua saúde reiterada, e todos estavam felizes com a presença de Jesus,
Por onde ele passava, por onde ele andava, ele deixava um rastro de felicidade, de ensinamentos, de advertência, de correção. Ou seja, Jesus veio para mudar. E aqui ele, chegando em Naim, a Bíblia traz para nós, aqui o próprio Lucas, né? Traz para nós que eles vinham em uma grande comitiva, em um grande grupo de pessoas, e se deparam com uma situação contrária, uma situação não tão feliz quanto a que eles estavam trazendo consigo, né? Eles se deparam com a situação de um velório, onde uma senhora, sem esperança alguma, vem acompanhando seu filho, e uma grande multidão acompanhando ela. E aí Jesus se depara com essa situação, né? Aqui o primeiro relato fala que ele vê. Ao vê-la, ele se compadece. Ou seja, Jesus vê a situação daquela senhora. Jesus olha no íntimo daquela senhora. Nós sabemos que ele é conhecedor de todas as coisas, mas aqui não diz que ninguém disse para ele que ela era viúva e mãe de um único filho, né? Mas certamente, porque o próximo passo é a compaixão. Então, assim, a gente só consegue ter compaixão se a gente literalmente, verdadeiramente, viver e ver a dor de um próximo, a dor de uma pessoa, a dor de alguém. E Jesus viu toda a situação daquela senhora. Jesus enxergou em seu íntimo e certamente sentiu tudo o que ela estava sentindo. Jesus olhou para o seu íntimo. Trazendo para os nossos dias, trazendo para os momentos atuais, para as circunstâncias que nós vivemos, será que nós temos visto o problema alheio? Será que nós temos visto a situação das pessoas que nos rodeiam? Será que nós temos visualizado a situação de quem quer que seja? Aqui, Cristo mais uma vez nos ensina que nós devemos olhar para o íntimo das pessoas, que nós devemos olhar para a dor das pessoas, que nós devemos nos compadecer com a situação dos outros. Aqui Cristo viu e se compadeceu. A compaixão é um sentimento que nós temos pelas pessoas somente quando nós entramos e vivemos da mesma dor que a pessoa sente, da mesma frustração, do mesmo sentimento, do mesmo momento atual que a pessoa vive. E aqui Lucas traz que Cristo viu e se compadeceu dessa situação dessa senhora, né? Cristo, sabemos, né, que era 100% homem, 100% Deus, e aqui Cristo mostrou a sua compaixão pelaquela senhora. Aqui Cristo viveu com a mesma intensidade a dor que aquela senhora estava sentindo. Da perca de um filho, da perca de toda a esperança, da perca de uma vida e um futuro, né? Já não havia mais nada. Viúva, marido morreu. E de um único filho que já havia morrido.
Então, assim, não restava mais nada para a vida dessa senhora, né? E Cristo se compadece. Cristo vive do mesmo momento de dor daquela senhora. E Cristo se sensibiliza e toca. Toca aquele jovem que já havia morrido. Ele não se preocupa com a situação, ele não se preocupa com a contaminação. Porque antigamente tocar em um morto era impuro. E aqui Cristo vive da mesma dor, Cristo vê o íntimo daquela senhora e Cristo toca naquilo que para aquela senhora era tudo que ela tinha. Era toda a esperança que ela tinha. Cristo estava, igual eu já falei, estava propagando o seu evangelho. Muitos não conheciam, muitos não sabiam, nem tinham escutado falar do nosso Senhor Jesus Cristo. De certa forma, era mais uma situação de propagação das coisas que Cristo faz, de divulgação daquilo que Cristo faz em nossas vidas. Cristo vê o nosso íntimo, Cristo vive das nossas dores, vive as nossas dores. Cristo vive todos os momentos conosco. Momentos alegres, momentos de dor, de tristeza, de frustração. Em todos os momentos Cristo está olhando para nós. E aqui o autor Lucas traz que ele toca o esquife, toca aquele e para as pessoas. Mais uma vez é uma demonstração de que ele tem poder sobre tudo, até mesmo sobre a morte. A gente hoje vive em meio às correrias, às tribulações, e não olhamos para os próximos, não olhamos as pessoas que nos rodeiam, não nos compadecemos daqueles que precisam de compaixão. E sem sequer tocamos aqueles que precisam de um simples toque, de um simples abraço, de uma simples palavra. Hoje a gente está alheio a tudo isso, a gente não consegue fazer isso. A menos que tenhamos Cristo como nosso maior exemplo. Nós cristãos, o nome mesmo já diz, a gente se baseia na vida de Cristo, naquilo que Cristo deixou para que façamos e os exemplos que Ele nos deixou. E eu trago para mim, para nós, que devemos ver, que devemos nos compadecer e que devemos tocar no nosso próximo, que devemos enxergar as pessoas como elas devem ser enxergadas, assim como essa senhora, essa viúva foi. Nós devemos nos compadecer das pessoas, assim como Cristo se compadece de todos nós. Ama o próximo como a ti mesmo, né? E devemos tocar nas pessoas, devemos abraçar as pessoas, devemos viver intimamente com as pessoas. Cristo fez isso em todos os momentos, Cristo fez isso em todos os instantes e é o maior exemplo das nossas vidas. Aqui Cristo veio para quebrar toda a regra, todo o padrão da época. Cristo tocou, Cristo curou no sábado, Cristo curou sem sequer
ver a pessoa simplesmente pela fé do centurião. Cristo corrigiu, Cristo ensinou, e aqui mais uma vez eu tiro para a minha vida e para a vida de quem quer que esse vídeo chegue, que Cristo é a diferença nas nossas vidas. Cristo olha, Cristo se compadece e Cristo toca em nós a todos os momentos. Eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço a Ele a todos os instantes de poder conhecer a Ele, poder conhecer a Cristo, poder estar todos os dias sabendo que Ele me vê, sabendo que Ele se compadece de mim e sabendo que a todo momento Ele está querendo um toque, querendo um contato junto comigo. Assim como foi na situação dessa senhora. E é dessa forma que eu consigo ver essa passagem que o autor Lucas traz. Cristo, mais uma vez, provando que nós devemos sempre amar, sempre enxergar, sempre ver, sempre se compadecer do nosso próximo. Amém, professor? Eu agradeço, espero que tenha contribuído de alguma forma e um grande abraço e obrigado mais uma vez por ter nos proporcionado aquelas aulas tão maravilhosas. Valeu, é nóis!